Olá, caros amigos e amigas sapientes, sejam mais que bem-vindos ao nosso canal Sapiência. Meu nome é Joel Augusto e hoje nós vamos falar sobre astronomia com o tema buracos negros, falando rapidamente sobre a história do desenvolvimento do conceito dessas estrelas que acabam morrendo, gerando buracos que consomem tudo que está ao seu redor, inclusive a luz. Em 1783, né, século XVIII, esse senhor, o John Michell, vinculado à igreja, inclusive, ele era um clérigo da igreja católica. Ele foi o primeiro a levantar o questionamento com relação ao que poderia acontecer se uma estrela se tornasse tão massiva, ou seja, tivesse tanta massa, que a sua velocidade de escape fosse igual à velocidade da luz. Deixa eu abrir aqui um parêntese para falar um pouco sobre essa questão da velocidade de escape, que foi tratada por Isaac Newton. Ele fez um experimento mental em que um canhão estivesse no topo de uma montanha muito alta, e a partir desse canhão, a bola do canhão que saísse dele, devido à altura, devido à velocidade, ela não mais estaria vinculada ao campo gravitacional da Terra. Então ela ficaria em órbita, circulando a Terra quase que infinitamente até perder sua energia e voltar a cair de fato. Mas essa ideia ela surgiu de antes com Isaac Newton e foi trazida novamente por John Michell para refletir sobre isso. Será que haveria possibilidade de ter uma estrela cuja gravidade fosse tão alta que nem mesmo a luz pudesse escapar? Inclusive ele deu o nome de estrelas negras para esse tipo de estrelas. Mais para frente, em 1915, no século XX, Albert Einstein ele apresenta as suas equações de campo. Aqui embaixo, inclusive, a gente pode ver algumas das formas de apresentação delas, né? Nós temos aqui o tensor métrico de Hit, né? Mais algumas constantes, inclusive destacando aqui essa aqui é a constante cosmológica, né? Inclusive típica da equação de campo de Einstein. Aqui é uma outra forma de apresentação dessa mesma equação, então há várias formas de se observar matematicamente. E essa equação, né, enfim, vinculada, como a gente pode ver, tem uns termos G, né, que é a constante da gravidade, Gemini, que é um tensor métrico também. Então, o T-mini, só para eu explicar também, é o tensor momento-energia. Então, essa é uma equação muito completa e acaba trazendo resultados que não eram tão triviais, não eram tão comuns, até hoje, inclusive, para a gente entender de fato, introduzindo a ideia de espaço-tempo, introduzindo a ideia de que corpos massivos deformam o espaço-tempo. E a partir daí é que a gente começa a delimitar, inclusive, até onde a gente pode considerar Newton, até que ponto a gente já pode considerar Einstein. Então, velocidades baixas, né, que são as velocidades do nosso mundo comum, de um carro, até de um foguete, a gente leva em consideração como velocidade baixa. Velocidades mais altas, a gente já leva em consideração esse nível mais relativístico. Não somente as velocidades, mas também a massa. As nossas massas, então, por exemplo, a massa de um corpo do ser humano, a massa de um prédio, nada disso se compara, por exemplo, à massa de uma estrela. Então, a gente passa a entrar no mundo um pouco diferente do mundo newtoniano. A questão das estrelas negras ficou um pouco esquecido até 1916, quando o físico alemão Karl Schwarzschild ele encontrou a solução exata para a equação de Einstein referente às estrelas massivas. Detalhe, gente, só abrindo parêntese, a teoria da relatividade ela foi pensada por Einstein, ela foi criada por Einstein e ela foi trabalhada matematicamente pela sua esposa. Então, existe essa contribuição matemática de Mileva Einstein que foi basilar para que ela tivesse respaldo, né? Porque foi um chacoalhar muito grande do meio científico, então ter um respaldo, ter demonstrações amarradas, isso fez toda a diferença. Então, há também quem diga que Einstein deu tudo que ele ganhou, assim, em termos de dinheiro, para Mileva, reconhecendo o trabalho que ela teve, né, contribuindo para a formulação da teoria da relatividade. Então, Einstein talvez não tivesse assim, muito claro o que poderia surgir das equações de campo dele. Ou talvez tivesse, mas de qualquer forma ele ficou abismado ao saber que Schwarzschild tinha encontrado uma solução muito simples, muito elegante, e principalmente pela solução conter propriedades peculiares. Então isso fez toda a diferença. Aqui a gente tem mais ou menos o que viria a ser chamado depois de raio de Schwarzschild, que é justamente esse raio dado por essa
equação muito simples. A gente tem aqui a constante gravitacional, a massa do corpo, e c ao quadrado, que é a velocidade da luz ao quadrado. Então significa que a partir desse raio, quando uma determinada massa ela é colocada nesse raio, a gente tem a partir daí a possibilidade de formação de um buraco negro. Então nesse desenho, como vocês podem ver, tem o raio de Schwarzschild e delimitado aqui em azul pelo horizonte de eventos. Então, a partir do momento em que algum corpo adentra esse raio de Schwarzschild, ele entra no horizonte de eventos, não há mais equações da física que possam prever o que vai acontecer lá dentro. A esperança que há é que as equações de campo de Einstein talvez possam dizer alguma coisa, já que elas predisseram mais ou menos o entorno do buraco negro. Então, aqui é uma estrutura meio que, entre aspas, de lado, né? A gente tem um buraco negro, detalhe que, obviamente, como ele é negro, não dá para ver, a não ser pelo material que está em torno dele. O horizonte de eventos, que é o limite, uma vez que você o atravessa, como eu acabei de falar, a gente não tem mais retorno, inclusive, e uma singularidade, que significa singularidade, algo singular, algo que a gente não tem nada parecido. Então, possivelmente, essa estrela massiva, vamos falar sobre isso em outro vídeo, a estrela massiva que acabou gerando o buraco negro, ela está aqui, como se fosse isso, né? De forma bem análoga. Em 1932, Georges Lemaitre, mais uma vez, alguém vinculado à igreja, né? Georges Lemaitre, ele era vinculado à igreja católica, ele foi o pai da teoria do Big Bang, e ele mostrou que essa esfera mágica, essa coisa toda de singularidade, isso não fazia muito sentido. Então, para ele, na verdade, tudo isso era só uma ilusão, foi algum cálculo errado, ou escolheu-se, talvez, um conjunto infeliz de elementos matemáticos. Então, por conta disso, acabou chegando nesse absurdo de uma estrela muito massiva, capaz de reter, inclusive, a luz em seu campo. E aí, em 1939... Einstein já tinha desistido dessa ideia também, né? Até porque não fazia muito sentido, por mais que ele tivesse idealizado o espaço-tempo, a deformação do espaço-tempo, a luz sendo desviada, ele não chegou a conceber essa ideia de buracos negros. E aí no mesmo ano, em 1939, Robert Oppenheimer, que é aquele mesmo inclusive da quântica, que é a aproximação de Born-Oppenheimer, em que a gente mantém o núcleo parado para calcular direitinho a energia dos elétrons. Então é esse mesmo de Robert Oppenheimer, que mais tarde construiria a bomba atômica. Ele mostrou que um buraco negro ele poderia se formar a partir de uma estrela velha, massiva, foi como a gente acabou de falar anteriormente. Então, essa estrela velha, essa estrela que já durou muito, já queimou muita coisa com seu combustível nuclear, ela acaba perdendo um pouco enfim, da sua... vai se esgotando, e aí por conta disso ela implode sob a força da gravidade que ela tem. Mas apesar de ele ter mais ou menos tido essa ideia dessa estrela que, né, depois de muito tempo e massiva, ela pudesse implodir sobre si mesma, na verdade ele achava que isso seria apenas uma sutileza nas equações da relatividade. E aí acabou abandonando a ideia, inclusive. Então, mais uma vez, a ideia dos buracos negros caíram no esquecimento até a década de 60. E aí, em 1963, essa visão voltou a mudar quando o matemático, mas estava mostrando a imagem dele aí, Roy Kerr, é um neozelandês fantástico, né? Ele encontrou uma solução que descrevia um buraco negro girando. Né? Isso é uma loucura, porque a partir do momento em que o pessoal já tinha esquecido essa ideia do buraco negro, ele retoma, inclusive descrevendo o giro do buraco negro. Então, em meio a todas essas estranhezas, né, das propriedades dos buracos negros, até o início da década de 90, tudo isso era ficção. Então, havia físicos que acreditavam, inclusive, nos buracos negros, e outros que, no entanto, achavam que era só um deslize ou alguma sutileza da teoria da relatividade. E aí, a partir da tecnologia de modernos recursos, os físicos começaram a observar várias centenas de buracos negros no espaço cósmico através de telescópios que medem emissores de raio-x, porque o visível já não dava para ver, obviamente, porque como o buraco é negro, ele também está absorvendo a luz que está ao redor dele. Então, a gente teria que utilizar uma outra faixa do espectro, uma outra não visível, obviamente, para tentar detectar a presença dele, com o raio-x que vem de fontes estelares. E aqui a gente tem um esquema mostrando, inclusive, a previsão, né? Como eles são invisíveis, a gente tem que utilizar outras faixas do espectro. E aqui a gente tem, por exemplo, um gráfico mostrando, inclusive, fluxo de raio-x pela energia, né? Ambos os gráficos aqui. Então, esse seria um buraco negro não girante. Então, ele apresenta mais ou menos essa escala de energia, né? Aqui próximo de 1,2, o fluxo de raio-x.
apresentando aqui uma energia também próxima ao que esse buraco negro também apresentaria, só que é um buraco negro girante, ele apresenta rotação, e ele apresenta inclusive também um fluxo de raio-x menor. Então, graças à tecnologia, a gente conseguiu imaginar, inclusive, como é que seria um buraco negro e também predizer, né, prever, por exemplo, o disco de acreção, que a gente vai falar um pouco sobre isso em uma outra aula, que é o gás rodopiante em torno do buraco negro. Nós tivemos mais grandes cientistas em torno dos estudos de buraco negro, de buracos negros, inclusive o nosso querido Stephen Hawking, que foi um dos maiores cérebros que acabou nos deixando agora no século XXI. É isso, pessoal. Eu agradeço a vocês pela atenção e até uma próxima.